Olá, muito boa tarde para você que está navegando na internet, ouvindo pela Alternativa FM, pelos canais também da Alternativa TV, Jornal Imparcial, Web TV Pirangi. Estamos aqui para entrevista aqui com a gestora do Poupa Tempo. Vou falar o nome aqui, se tiver errado me corrija, tá bom, Cláudia? Cláudia Saavedra, né, que vai bater um papo com a gente, e também com o Adriano. Já começo primeiro dando um bom dia, boa tarde e boa noite para o Adriano. Oi, patrão, dona Cláudia, amigos internautas, boa tarde. E eu tenho certeza que o papo vai ser de muito proveito para toda a nossa população. Tá certo. Cláudia, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Tá certo. Cláudia, vamos começar então. Achei interessante essa pauta do Poupa Tempo, importante também, e já são mais de 120 serviços prestados de maneira online, através do aplicativo do Poupa Tempo. Qual o mais procurado e o que vejo, o que encontro na necessidade da população no Poupa Tempo? O aplicativo veio a calhar, né, nesse momento aí de pandemia, porque ajuda realmente a realizar os serviços públicos que eles precisam, né, ao mesmo tempo com segurança, porque conseguem fazer em casa, enfim, onde tiverem, sem precisar ir a uma unidade do Poupa Tempo. Acho que essa aqui é a principal vantagem. Então, por exemplo, assim, a pessoa precisa fazer um atestado de antecedentes criminais, ela consegue fazer esse serviço pelo aplicativo, precisa consultar a multa que ela tem, o veículo, consegue fazer a consulta de pontos, e também consegue dar início à renovação da CNH, né, então, que isso também é um item que a população faz bastante diferença para eles, né, para todos nós, na verdade, né, e também licenciamento, né, você consegue hoje em dia aí fazer o licenciamento totalmente digital, então aquele documento verdinho que a gente precisa fazer todo ano, agora é possível fazer esse serviço totalmente digital e não precisa fazer, se a pessoa quiser, ela não precisa nem imprimir, porque o documento, ele nem existe mais, né, ele vai estar no aplicativo da carteira digital de trânsito, né. Ô, Cláudia, o que a população aqui da nossa região especificamente tem questionado muito, que nós estamos na fase vermelha do Plano São Paulo, renovação de CNH e emissão de novos RGs. Esses serviços estão disponíveis ou não? Eles estão disponíveis pelo aplicativo. Então, na realidade, vamos pensar então no serviço de RG. O serviço de RG, a pessoa consegue fazer ele completamente digital. Ele precisa baixar o aplicativo RG Digital, que é do Serviço de Segurança, da Secretaria de Segurança Pública, e fazer a sua segunda via. Mas aí, atenção, nesse aplicativo, a pessoa vai conseguir fazer o documento, aquelas pessoas que tiveram o último RG depois de agosto de 2014. Então, essas pessoas conseguirão fazer essa solicitação aí, não só por esse aplicativo, mas também nos totens de autoatendimento, que também estão distribuídos aí em shoppings, em supermercado, enfim, em estações de metrô, CPTM, enfim. Então, esse é um serviço que consegue fazer. A mesma coisa da CNH, a pessoa precisa fazer a CNH, segunda via, também consegue fazer inteiramente digital, né? Agora, a renovação, ela consegue dar entrada, mas vai depender aí de fazer o exame médico, porque ela precisa fazer o exame médico de qualquer jeito. Então, na hora que estiver disponível, né, para ela conseguir ir em uma unidade para fazer o exame médico, aí ela faz. Maravilha, mas na questão do RG, hoje ele tem validade por 10 anos, então aquelas pessoas que tiraram o seu RG antes de 2014, elas conseguem renová-lo, vamos assim chamar? Nas unidades que estão fechadas, a pessoa não vai conseguir o atendimento presencial. O RG, ele não tem uma validade de 10 anos. O que acontece, na verdade, é que para que serve o RG? Para identificar as pessoas. Então, se o documento não estiver identificando mais aquela pessoa, ela precisa fazer um outro documento, e aí precisaria fazer a segunda via.
Às vezes, algumas autoridades, alguns estabelecimentos acabam exigindo que a pessoa tenha essa regra dos 10 anos, mas precisa prestar bastante atenção nisso, porque não é obrigatório. O que precisa é identificar a pessoa, o RG precisa identificar a pessoa, né? Então, se a validade, se a pessoa consegue fazer digitalmente, a partir de agosto de 2014, o que vai acontecer é que, nessa situação, não vai conseguir fazer presencialmente, né, porque antes disso, aí não está no acervo, né. Enfim, situações emergenciais, o que pode acontecer é que a pessoa pode solicitar esse documento, o RG, através do Fale Conosco. Ela entrando ali no portal do Poupa Tempo na internet, ela consegue escrever para o Fale Conosco, explicar a situação que a pessoa se encontra e aí solicitar, então, o RG emergencial, se ela tiver nessas circunstâncias de emergência mesmo, né? Na pandemia, a gente tem que pensar, a gente só vai poder sair de casa se realmente a situação for de emergência, né? Não precisa atualizar o documento se não for uma situação de emergência. E entre todos esses 120 serviços que o Poupa Tempo nos oferece, qual que é o mais procurado? Qual que é o que a população mais utiliza? Na verdade, esses serviços atualmente de CNH, da carteira de habilitação, têm sido bastante procurados. E sempre foi extremamente procurado o serviço de atestado de antecedentes. Isso em todos os canais digitais, basicamente, as pessoas fazem o atestado de antecedentes através dos canais digitais. Ô patrão, Oi. Você foi procurar o Poupa Tempo para tirar antecedentes ou para renovar a CNH? As duas coisas. Tá certo. Cláudia, o que o pessoal mais procura hoje é a vacinação. Dá para fazer também? É possível fazer essa carteira de vacinação pelo aplicativo? Bem lembrado. Atualmente a pessoa consegue fazer o pré-cadastro para fazer a vacina, né? Para depois conseguir no dia que ela for tomar a vacina, já está com o pré-cadastro pronto. Isso adianta bastante o tempo de atendimento no local. Ô, Cláudia, uma pergunta do meu interesse pessoal. Eu perdi a minha carteira de vacinação da febre amarela. Esse serviço é oferecido pelo Poupa Tempo? Eu tirar essa carteira novamente? Não, nesse momento não. O serviço do pré-cadastro da vacina é só para a situação da pandemia de Covid. Maravilha. Outra coisa que as pessoas estão perguntando, que apesar de nós estamos ao vivo aqui pelos canais YouTube e pelo Facebook. E eu estou recebendo uma pergunta aqui, o seguinte: muitas vezes, em alguns documentos, só que a pergunta não especificou quais os documentos, então eu vou fazer de um modo genérico. Muitas vezes os documentos são enviados pelo correio. Esse serviço de envio de documentos que foram solicitados no Poupa Tempo ainda são enviados pelo correio, ou a pessoa tem que retornar na unidade quando aberta para retirar esses documentos? O que é importante esclarecer aqui? Com relação ao serviço de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, esse serviço, desde o mês de janeiro, ele é somente entregue por correios. Então, a pessoa vai pagar a taxa de emissão da CNH, a taxa de entrega de correios, que é de R$11, e ela vai receber em casa. O mais importante dessa atitude, dessa ação, desse processo, é que com isso a gente consegue evitar que as pessoas precisem ir voltar dos postos, né? Porque elas conseguem receber isso no endereço cadastrado da CNH. No caso do RG, por exemplo, a pessoa ela pode solicitar a entrega via correios. Também, efetuando pagamento da taxa de R$ 9,09, ela consegue fazer esse serviço, né? Se ela for fazer, então, o RG presencial e precisar fazer a entrega via correios, ela vai solicitar, vai efetuar o pagamento da taxa e vai receber a entrega via correios, o que nesse momento é o mais indicado em função aí da pandemia, que a gente está evitando de ficar andando pela rua. Por que a taxa da CNH é R$2 mais cara que a taxa do RG? São contratos estipulados que isso está definido por esses contratos com esses segmentos, né?
Vai, patrão. Certo. Ô, Cláudia, quais os serviços que ainda não estão disponíveis no aplicativo? Tem algum que ficou fora do aplicativo? O que a gente teria que pensar nesse caso é qual é o serviço que depende da presença da pessoa. Então, assim, o que depende? Você precisa coletar uma biometria, por exemplo, vai fazer a primeira via do RG. Quem vai fazer a primeira via do RG, seja primeira via do RG no estado de São Paulo, a pessoa até tem um RG em outro município, em outro estado, mas veio fazer o RG em São Paulo, ou crianças que ainda não têm, vai fazer o seu primeiro RG. Essas situações dependem da pessoa estar presente no posto. Então, para esses casos, então, ela precisa agendar e fazer esse serviço. E aí é importante lembrar o seguinte, o agendamento, ele é totalmente gratuito em todas as plataformas. Então, a pessoa precisa fazer o agendamento e ele é totalmente gratuito para fazer esse serviço. Ô, Cláudia, ainda emendando então, eu emendo a outra pergunta. As cidades que estão na fase vermelha do Plano São Paulo, está funcionando o Poupatempo? Como é que funciona? Não, o Poupatempo, as unidades que estão estão dentro da fase vermelha, realmente não estão funcionando. Os funcionários, eles estão nas unidades fazendo trabalhos internos, né, viabilizando solicitações que foram feitas, que estão sendo realizadas. Mas o cuidado é para todos, então a gente precisa garantir que as pessoas se cuidem, então por isso que está fechado. Certo, Adriano. Ô, Cláudio, chegou uma pergunta aqui neste momento, a pessoa pede para que a senhora esclareça o seguinte, o primeiro RG aqui no estado de São Paulo e os RGs anteriores a 2014 necessitam da presença do cidadão na unidade, é isso? Exatamente. Então, as pessoas que precisam fazer a primeira via do RG no estado de São Paulo, elas precisam fazer esse procedimento presencialmente. Precisa ir numa unidade que, enquanto estiver fechado, não é possível fazer, a não ser em situações emergenciais, como a gente tinha falado antes, e aí precisa acionar a equipe do Fale Conosco através do portal do Poupatempo na internet. E outra pergunta, chegou na mesma pergunta na questão da fotografia, do RG e da CNH. A unidade estando aberta, a foto é tirada na unidade ou a pessoa manda a foto? Como é que funciona a questão da fotografia? Agora, atualmente, a biometria é toda coletada na unidade, a pessoa não precisa levar foto, porque vai ser feita a foto no local. Tanto a imagem da foto, quanto a assinatura depois vai sair digitalmente, e vai ser coletada a biometria das digitais também. Tem uma pergunta aqui, patrão, essa eu tenho que fazer. Eu não posso me privar, apesar de saber da resposta, mas eu tenho que fazer. Se a pessoa pode ir com a camisa do Corinthians, tirar foto. Eu tenho que fazer, patrão, desculpa, mas não tem como, né? Na verdade, você sabe que a recomendação é sempre tirar a foto da parte superior da pessoa. Então, não vai aparecer os símbolos. Que pena. Tá certo. Se fosse do Santos, poderia, Adriano. Porque o governador é santista. Estou brincando. Bom, Cláudia, quem tem atendimento agendado, como é que fica agora, em época de pandemia, que está fechado? Nas unidades que está fechado, o atendimento fica automaticamente suspenso, né? Então, quando retomar o atendimento, quando sair da fase vermelha, aí vai precisar fazer um reagendamento, né? Agendar novamente para uma data disponível. Tá certo. E os prazos também de vencimento dos documentos foram prorrogados devido à pandemia? No caso da CNH, né, que é importante a gente esclarecer, o ano passado ficou tempo isso o vencimento do prazo para fazer a renovação da CNH. Então, agora, como é que está funcionando? A pessoa que tinha a CNH e vencia, por exemplo, em março, né? Então, ela tem aí até o dia 31 de março deste ano, de 2021, para fazer o documento. E assim por diante. Se for em agosto, se tivesse sido em agosto do ano passado, ela tem até agosto
de 2021 para fazer a renovação. Então, isso é justamente para garantir aí que as pessoas não precisem ir e vir, né, não precisaram ir e vir o ano passado, né? E como é que fica agora, Cláudia? Nós estamos na fase vermelha, a nossa região aqui, e a pessoa tem, supondo que em março ainda terminamos o mês com a fase vermelha, como é que a pessoa faz para renovar a sua carteira que venceu em março de 2020? A gente tem que aguardar essa situação se confirmar, né? Na hora que isso estiver confirmado, certamente aí as autoridades aí do Detran, de governo, vai ter algum pronunciamento sobre esse assunto, né? Da mesma forma que aconteceu no ano passado. Tá certo. Ô, Cláudio, eu sei que você já tem que dar entrevista para as outras emissoras aqui, o pessoal já está me pressionando aqui. Termina, Roger, vamos fechar então. Só passa para a gente, aplicativo, como é que faz para baixar? Eu só queria dar um esclarecimento claro. Agora, em relação à pergunta anterior, que vale a pena, é o seguinte, isso normalmente, as pessoas sempre têm 30 dias para fazer a renovação da CNH antes e 30 dias depois. Então, se a CNH venceu no dia 31 de março do ano passado, ela vai poder fazer 30 dias também depois, então vai ter até abril para fazer, né? Enfim, se comprometer abril também, aí sim vai ter que depender dessa nova decisão aí, de como é que vai fazer das nossas autoridades, né? E, respondendo, então, a tua pergunta, vai ser bem fácil, né? A pessoa entra na loja de aplicativo do seu celular e procura ali o Poupa Tempo Digital e baixa esse aplicativo e começa a usar para facilitar a vida. Tá certo. Adriano, mais alguma pergunta? Não, patrão, satisfeito. Só agradecer a Cláudia pela presença em nosso programa. Muito obrigado. E tomara que seja esta a primeira de muitas outras vezes. Isso aí, Cláudia. Muito obrigada, viu? A gente obrigado pela sua participação aqui. Bom trabalho para você e toda a sua equipe. E agradeço mais uma vez a assessoria de imprensa do Governo do Estado. Um abraço para você, ótimo trabalho. Nós voltaremos a qualquer momento ou amanhã ao meio-dia aqui no Jornal da Alternativa. Um abraço a todos. Abraço, Adriano. Até amanhã. Tchau, patrão. Até mais.